Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Neila Bernardi, sou gestora da unidade Rebouças. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o consórcio de serviços. É um produto novo dentro da Demicon e esse produto ele surgiu para nos trazer algumas possibilidades às quais o consórcio de veículo e o de imóvel não tinha como nos atender os nossos clientes. Hoje o consórcio de serviço ele atende exclusivamente o serviço, como o nome já diz, né? O que é o consórcio de serviço? Falando um pouquinho para vocês da modalidade do consórcio de serviços, ele é voltado para um tipo de serviço que vai englobar, tá? Viagem, cirurgia plástica, tratamentos odontológicos. Para pessoas que vão fazer inseminação artificial, é um produto muito procurado hoje no mercado, né? Esse tratamento é muito caro. Então, qualquer tipo de serviço, uma pequena reforma na sua casa, móveis que você precisa fazer. Então, ele é um produto que vai atender aquele cliente que você não conseguiu fechar o consórcio de imóvel, de carro. Eu costumo dizer que o consórcio de serviço é a porta de entrada da Demicon. Então, esse produto ele tem que ser, sim, muito bem explorado, porque aquele cliente que está desconfiado, ele vai passar a usar o consórcio de serviço, é um sonho muito particular, e depois disso ele vai entender um pouquinho como funciona a empresa. Vou passar para vocês um pouquinho de quais são as vantagens de você adquirir um consórcio de serviço. Esse produto, eu entendo que nós mesmos, consultores, devemos ter, tá? Devemos ter nas nossas cotas. Vamos lá. A primeira vez que eu usei o consórcio de serviço, eu usei com uma viagem. Então, ele me possibilitou, além de comprar a passagem aérea, né, pagar a hospedagem, eu também consegui fazer a moeda de troca. Né? Como era uma viagem internacional, você consegue comprar euro, você consegue comprar o dólar. Isso já é possível. Tá? Mesmo que você não consiga emitir uma nota de serviço, mas a agência de turismo hoje ela tem parcerias que vai poder te ajudar. Outra vantagem do consórcio de serviço é que você não precisa usar o crédito em um único segmento. Você pode usar, exemplo, R$ 5.000 para uma viagem, você pode utilizar 3.000 para um tratamento odontológico e assim você vai desmembrando esse crédito, tá? Não é obrigatório usar apenas em um segmento. A nota mínima que você vai poder emitir para o consórcio de serviço é um valor de R$ 1.000. Então, se você tem aquele cliente que vai usar, por exemplo, para uma festa de casamento, ele consegue fazer o pagamento de fotógrafo, de bolo, vamos lá, de docinhos, de todo o que envolve a festa, sem precisar usar apenas uma única nota, né? Isso é possível, tá? A Demicon já entrou com uma ideia de montar um produto totalmente diferenciado. Outra informação muito bacana. Quando esse produto veio para a Demicon, a ideia é que fosse um produto diferente do mercado. Então, exemplo, você quer fazer móveis na sua casa, tá? Qual é a alternativa que você tem? O parcelamento, financiamento, cartão de crédito. Tudo isso foi levado em consideração para que nós possamos oferecer para o cliente a menor taxa. Então, foi comparado, exemplo, consórcio de serviço com financiamento, lá um parcelamento de imóveis. Sempre vai ficar mais em conta o nosso produto, tá? Isso você pode trazer com muita segurança. Vale muito mais a pena do que você pegar um dinheiro lá no banco, exemplo, um empréstimo. Todas essas comparações foi feita pela diretoria, então o produto ele vai cobrir qualquer oferta que o teu cliente receber. Sobre a política de análise de liberação de crédito. Sim, gente, é importante observar, tá? Para que não aconteça no melhor momento desse cliente, que é a contemplação, ele esbarrar lá no nosso processo de liberação. Vai ser necessário, como todo crédito, apresentar 3 comprovantes de renda, vai precisar também apresentar um fiador. Num valor de até 20.000, você apresenta só o fiador. Depois nós vamos entrar nessa parte. Esse fiador pode ser o cônjuge, o que facilita um pouco na hora da liberação. Mas é importantíssimo, tá, gente? A pessoa não pode estar negativada. Isso gera muita dúvida, né, no cliente, mas isso é importante saber. Então, vai apresentar a documentação básica, comprovante de renda dos últimos 3 meses, que comprove 3 vezes o valor da parcela, muito parecido com o imóvel, né? Com o carro também. Então, essa informação, documentos pessoais, ficha cadastral devidamente preenchida, todo o mesmo protocolo que exige com o veículo e com o imóvel. Vai ser da mesma forma para o consórcio de serviço, não esqueça. E precisa, gente, estar com o nome ok, tá? Falando para vocês sobre os valores de crédito, né? Já comentei aqui que até R$ 20.000 você precisa apresentar apenas um fiador, lembrando que pode ser o cônjuge.
Acima de 20 mil reais, gente, vai precisar deixar uma garantia. É uma garantia bem móvel ou imóvel, tá? Não tem como fugir disso. Então, se você precisa que o seu cliente não tenha nenhum tipo de garantia para oferecer, a dica já vou dar para vocês. Se ele precisar acima de 20 mil, desmembre a carta. Pegue um crédito no nome, por exemplo, do cônjuge, né, do marido, e o outro no nome da esposa, para que não tenha esse conflito, né? E use 2 CPFs. Essa é uma excelente alternativa, se o cliente não tem nenhum tipo de bem para deixar de garantia, porque ele vai ser necessário acima de 20 mil. Sobre o formato de liberação de crédito, é importante frisarmos que, para um crédito de até 20 mil reais, não é necessário deixar nenhum bem de garantia, apenas um fiador, né, ou um avalista, hoje mais conhecido como avalista, é o suficiente. Esse avalista pode ser o cônjuge, o que facilita bastante. Mas se o cliente tem interesse em uma carta acima de 20 mil, pessoal, então assim, é bem importante saber que, além do avalista, vai ser necessário deixar um bem móvel ou imóvel, tá? Um veículo ou um imóvel como garantia. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre os formatos de liberação desse crédito. O cliente contemplou, tá feliz, quer realizar o sonho dele, né? Pois bem, além da documentação inicial que precisa apresentar, da parte do consorciado, vamos supor que eu tenha a intenção de fazer uma cirurgia plástica. O que a gente precisa nesse momento, tá? Quais são as duas formas que você vai liberar esse crédito para o cliente? A primeira é através de uma NFS, Nota Fiscal de Serviço. Tem que ser, gente, NFS, não pode ser NFE, que existe outros tipos de nota, tá? É bem importante, a Demicon não faz o pagamento, pois na minha primeira contemplação eu tive dificuldade, mandei a nota errada e não consegui, tive que fazer alteração. A Nota Fiscal de Serviços, ela é uma das modalidades, então eu vou até o profissional ao qual vai me atender e solicito essa nota, apresento para a Demicon e o dinheiro é pago diretamente para esse prestador de serviço, certo? Outra forma de você liberar esse crédito é através de um contrato de prestação de serviço, juntamente com uma RPA, que é um recibo de pagamento autônomo. Isso a Demicon também vai exigir. Então, são duas formas que você pode liberar. Sugiro, tá, como opção, o contrato, pois aí ele é uma forma um pouco mais facilitadora, dependendo do tipo de prestação de serviço que você vai fazer, né, o serviço que você vai usar. Nós temos algumas restrições em relação ao momento de liberar o crédito, em relação ao prestador de serviço. Então, atenção, muita atenção. Não é possível com que eu, que sou uma licenciada do Grupo Ademicon, preste serviço para algum cliente meu. Isso não é possível. Outra situação, além de ser um licenciado, eu também não posso apresentar uma nota de uma empresa que tenha um sócio também relacionado e tenha vínculo comigo. Isso não é possível, tá, pessoal? Então, outra coisa que não dá também é com um parente de primeiro grau. Eu quero fazer um tratamento odontológico e vou fazer com a minha irmã, por exemplo. Isso não é possível. Outra restrição também que você vai encontrar é se a pessoa a qual estou querendo buscar esse serviço seja um ascendente, descendente ou um parente de primeiro grau, até mesmo um cônjuge. Então, atenção, se você quer contratar o seu marido para fazer algum tipo de prestação, não é possível. Já vou te dizer que a Demicon não vai aprovar, viu, gente? Uma outra informação muito importante é que se o cliente já contemplado precisou antecipar algum tipo de pagamento desse serviço, é facultado a ele o direito de solicitar um reembolso, devido a algumas restrições e análise de contrato, obviamente. Mas, exemplo, se eu já fiz uma parte de pagamento para um cirurgião, por exemplo, depois de contemplada, eu posso solicitar um reembolso, pois uma parte desse pagamento já foi efetuado. Isso é uma informação importante. Agora eu vou passar para vocês algumas dicas de como você pode abordar o seu público aí fora para que você consiga trazer ele para dentro da Demicon. A gente não para pensar, mas hoje, se você for comprar um imóvel, nós já temos, né, o consórcio de imóvel, mas se você for pensar, esse cliente ele vai comprar um imóvel e qual vai ser a primeira coisa que ele vai fazer quando ele entrar nesse imóvel? Ele vai precisar decorar, certo? Então, olha como nós podemos, gente, vender esse produto para um outro cliente que já está lá na tua carteira de imóvel, tá? O consórcio de serviço, você pode trabalhar ele com um projeto arquitetônico. Esse cliente vai precisar fazer um projeto arquitetônico. Eu tenho algumas dicas para vocês, tá? Em relação a como que você faz o cálculo de metragem
Uma obra, por exemplo, básica, que o cliente vai fazer, você pode calcular por baixo de projeto uns R$ 80 o metro quadrado. Então, faça a conta para você ver como dá para vender consórcio de serviço, tá? Eu tenho um exemplo de um cliente que, para fazer uma residência de 100 metros quadrados, ele vai precisar de 6 a 15 mil de projeto arquitetônico, gente. Esse é um segmento. Agora a gente vai falar também do produto voltado para os móveis, a parte de planejados. Então, tem uma infinidade de possibilidades para você trazer esse cliente. Outra área que dá para atuar muito bem. Muita gente aqui que nem sabe tem direito à descendência de um outro país, tá? Vou pegar o meu exemplo. Eu tenho e sou uma cidadã italiana. Veja, para que você faça esse processo, você vai gastar uma média de uns R$ 30 mil, de 15 a 30 mil reais, dependendo. Então, é um outro caminho que dá para atender também. Outro segmento, artistas que sonham em gravar um CD próprio. A gente sabe que para você compor e gravar um CD é muito caro. E aí é onde pode entrar o consórcio de serviço. Então tem um público gigantesco que a gente não pode deixar de explorar. E lembra, é aquele cliente que não comprou o Motors e não comprou o imóvel com você, né? Vamos começar pela tua família? Quantas pessoas da sua família são seus clientes? E que tal se você programa uma viagem em família e traz todo mundo para dentro da sua carteira? Um consórcio de 20 mil é muito mais acessível para realizar o sonho de todo esse pessoal. Então é só a gente abrir a mente um pouquinho que tem muita coisa que dá para fazer. Mais um produto que você pode oferecer o consórcio de serviço. Gente, placas de fotovoltaicas. A gente sabe que existe já dentro do produto Ademicon, a gente já consegue atender através do consórcio de imóvel. Agora, que tal o consórcio de serviço? Por que não? É mais uma opção para você oferecer para o cliente, tá? Lembrando que os financiamentos que existem da placa fotovoltaica, elas são um pouquinho altas, né? Não dá para fazer em tantas vezes, numa média aí de 15, 20 vezes, dependendo da onde a pessoa está programando, e aí a parcela fica muito alta. Então, o consórcio de serviço cai muito bem nesse momento. Nós já falamos aqui de uma infinidade de opções para você vender o consórcio de serviço. Agora eu vou te dar uma dica aonde você pode conseguir alguns clientes. Veja só, se você tem interesse de focar no segmento de pessoas que irão casar, que tal você acessar lista de casamento? Claro que você não vai conseguir o telefone desses noivos lá, por exemplo, mas num bom Instagram, você digitando o nome completo, é possível encontrar. Tem listas, por exemplo, Camicado, Avan, tem Bergerson. Olha só, já 3 opções para você correr lá, digitar e buscar listas de casamento. Até porque, gente, quem casa, quer casa, mas também quer uma boa festa. Já falei aqui um pouquinho sobre a possibilidade de usar como a cidadania, mas a gente também tem um intercâmbio. Se você tem aquele filho já com 14, 15, 16 anos, ou até mesmo você, por que não, e que sonha em fazer um intercâmbio, gente, olha que maravilha o consórcio serviço. Perfeito, perfeito para você oferecer para grupos de alunos que vão fazer intercâmbio, pessoas que vão morar fora por um tempo para fazer mestrado, doutorado, pós-graduação. Então é um segmento que você acaba atendendo muitas pessoas em um momento só. E não podemos esquecer também, gente, da formatura. Veja só o raciocínio como é vantajoso você oferecer para grupos aí de pessoas que estão na universidade, principalmente quem está começando agora. Você lembra que o consórcio de serviço tem um prazo de 50 meses, ok? Veja só, um curso de direito também dura 50 meses. Ou seja, a pessoa, além de estar assegurada numa empresa muito sólida como a Ademicon, ela não corre o risco de perder a formatura. Quantas matérias por aí a gente vê no jornal, em revistas, de pessoas que na hora de pagar a formatura, cadê o dinheiro? Tinha sumido. Agora, e se a pessoa faz dentro de uma empresa séria como a Ademicon? Ela resolve no final o que ela vai fazer. Se ela quiser participar da formatura, pois bem, se ela quiser viajar, o dinheiro está lá e vai estar seguro, com rentabilidade, que pode ser resgatado no final. Você viu que baita oportunidade para quem está começando uma faculdade agora? Nós vamos fazer na prática uma simulação para que você entenda como que funciona esse produto extraordinário. Pessoal, então olha só, aqui nós vamos fazer uma simulação de um crédito de 20 mil reais, tá? 20 mil, por quê? A ideia é que o cliente que não tem um bem para deixar de garantia. Lembra da ideia que eu sugeri para vocês? Que se o cliente precisa de mais de 20 mil, o interessante é usar 2 CPFs nesse caso, cadastrar 20 mil para uma pessoa e 20 mil para outra, né?
Assim, ele não vai precisar deixar nenhum bem de garantia, apenas apresentar um avalista, tá? Então, eu estou simulando aqui no grupo novo de 20 mil, lembrando que esse grupo tem parcela reduzida por apenas 12 meses. Como ele já passou uns 3 meses, acredito que seja 3 meses, ele já não tem mais 12 meses, né? Ele já tem aí uns 9, 10 meses de parcela reduzida. Vamos à prática aqui. 20 mil, ali considerando na primeira coluna por sorteio, se ele contemplar, vamos supor no primeiro mês, né? Ele vai sacar, ter direito a usar os 20 mil e a parcela dele vai ficar após contemplação uma parcela de R$ 541,29, tá? Pode perceber ali, ó, prazo original 50 meses e ele já está em 46, então já percorreu 4 meses esse grupo. Para que ele possa aderir, as primeiras parcelas ficariam em 441. Nesse caso, ele não é mais 12, né? Tira 4 meses a menos, aí vai ficar um prazo de 8 meses de 441. Contemplou, ele vai fazer a correção. Nesse caso, tem o direito dos 20 mil. Lembrando também que nós temos duas modalidades de lance fixo 25 e lance fixo 40%. Ambos os lances, gente, tem que ter um recurso em dinheiro, tá? Isso é muito importante, porque se o cliente não tiver um pouco de capital para compor esse lance, não vai ter como ele contemplar. Então, é importante. Nesse caso do 25%, para uma parcela, para um crédito de 20 mil, ele teria que dar um lance total de 6.200. E ali na parte verde, ó, observe que ele vai ter que pagar 3.100 de lance, tá? Liberando para ele um crédito de 16.900. Por que menos de 20 mil? Porque uma parte vai embutir, 3.100 vai embutir e 3.100 ele vai pagar em recursos próprios. Lembrando, pessoal, lance paga em até 24 horas, tá? E a parcela vai também reduzir, porque o que ele ofertar de lance mais o que ele embutir vai reduzir o saldo devedor dele. Então, a parcela vai ficar em 403,51 pós-contemplação. Na modalidade lance fixo 40%, da mesma forma, o cliente paga metade e embute metade. Se você fizer a conta ali de 4.960 que vai pagar e vai embutir, você vai ver que dá mais do que 20 mil. É que você tem que observar, pessoal, que o crédito é crédito mais taxa e aí sim subtrai o valor do lance, tá? Bem importante, então não esqueça disso. E aí a parcela pós-contemplação fica R$ 372. É super acessível, super baixo. E o prazo também é um prazo que acaba ficando menor, né? 39 meses, por conta do que está embutindo. E por conta também da parcela mínima, que a gente já bem sabe que não tem como ter uma parcela mínima, né, possível dentro dos grupos, tá? Então, isso é bem importante observar, que o lance pago é a parte que está em verde e que o cliente tem que pagar em recurso próprio. Todas essas modalidades, pessoal, não precisa deixar nenhum bem de garantia. Ele só vai precisar apresentar o fiador, né? A pessoa que pode ser o cônjuge, só para vocês lembrarem mais uma vez. Agora nós vamos mostrar aqui um valor de 25 mil, só para que vocês entendam uma estratégia que a gente pode usar. Aqui nas possibilidades do lance, se você observar ali no lance fixo 40%, que é um lance um pouco mais acessível do que o 25%, né? Porque o 25% lembra que tem que dar muito próximo do número que foi sorteado lá na Loteria Federal. Então, o lance fixo 40% já é um pouquinho mais fácil do que o de 25%. E aí, nesse caso, você poderia tranquilamente vender 25 mil para o teu cliente, porque nessa modalidade, né, se ele for ofertar o lance, isso para o caso do cliente ofertar lance, tá, gente? Vai liberar 18 mil. Então, daria para pegar um pouquinho mais de crédito, usando a modalidade de 40%, porque assim sobraria 18 mil e ainda nesse formato o cliente não precisaria deixar nenhum bem de garantia. Então, é uma estratégia aí bacana para... Claro que aumenta o lance, né? Todas essas questões têm que ser avaliadas. Principalmente se o cliente for ofertar lance. Se ele não for ofertar lance e não que tem nada para deixar de garantia, gente, fica no 20 mil mesmo. Então, para encerrar, gente, eu sugiro para vocês que façam a sua própria carta de serviço. Assim você vai conseguir realizar aquele sonho que está perto, de fazer algumas viagens. Pense só,
você com crédito de 20 mil, podendo comprar 3 ou 4 viagens, né? Sendo nacional ou internacional, a gente já trabalha bastante, nosso produto, nosso trabalho é um trabalho que não é tão simples, então a gente merece também usufruir e ofereça isso para o teu cliente com o coração aberto, pois o produto ele é muito acessível e lembrando mais uma vez, ele vai trazer para dentro da empresa aquele teu cliente que não fechava nada com você, ok? Obrigada e até a próxima!